na paz do Senhor, amém? Paz do Senhor. Para a gente ministrar, começar a ministrar a palavra do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, externar a minha gratidão a Deus, por uma vez mais estar na sua presença, para desta feita, nós estarmos aqui na igreja do Cruzeiro Velho, nessa festividade tão abençoada da juventude, para ministrar a sua doce e poderosa palavra. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 37 e versículo de número 28. Foi nos proposto um tema lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo de 1 a 10. Nós também vamos ler só o versículo 10 e depois nós vamos ler a passagem que se encontra em Lucas, capítulo de número 15 e versículo de número 11. Externo também a minha gratidão, os irmãos que estão me assistindo pelo DVD, que com certeza está indo para minha cidade de Porto Velho. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui que, para mim, estar aqui hoje é um cumprimento de uma das promessas que Deus fez na minha vida. Há alguns anos atrás, vou fazer 5 anos de crente, e um missionário que hoje está na Venezuela, ele pregando na nossa festividade, ele disse que a juventude do setor de número 17, do 4 de janeiro, de Porto Velho, da capital de Rondônia, que a juventude do setor de número 17 seria conhecida no Brasil e no mundo. E eu sou um jovem do setor de número 17, eu deixei lá os meus amigos, a minha família. Hoje eu estou aqui, eu não tenho ninguém de sangue, mas eu tenho vários irmãos em Cristo Jesus que me receberam com carinho. Então, eu quero somente agradecer a Deus e a todos os irmãos que nos receberam com esse amor e esse carinho. E para mim estar aqui hoje é um verdadeiro cumprimento de promessa. E grandes coisas o Senhor ainda vai fazer por nós. Quantos têm promessa, levante a sua mão e glorifique a Deus. Deus vai realizar a tua promessa também. Mas vamos para a palavra de Deus. No capítulo de número 37 de Gênesis, o versículo de número 38, a Bíblia diz: E passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alcançando da cisterna, venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, verso 10, que é o tema desta festividade. Veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. O último versículo para nós concluirmos essa leitura se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 15 e versículo de número 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Podeis assentar, muitíssimo obrigado pela vossa tolerância. Eu quero começar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, fazendo uma pergunta para cada um dos irmãos e irmãs, jovens, adolescentes que se encontram aqui. Quero perguntar a você: que valor tem um jovem para Deus e para a sua obra? Qual é o seu valor diante de Deus
e diante da obra do Senhor. Você já parou para meditar um pouco nessa pergunta? Será que você tem algum valor diante de Deus? Será que nós temos algum valor diante de Deus? Mas o que vem a ser valor? Se nós recorrermos aos dicionários, eles vão nos explicar que valor nada mais, nada menos é do que mérito, um preço, alguma estima, algo precioso que pode tanto exceder em uma quantidade alta ou em uma quantidade baixa. O tema que nos foi proposto para esta festividade, esse ajuntamento de jovens aqui nesta noite, foi o valor do jovem para Deus e para a sua obra. É um tema tanto quanto sugestivo, porque nos dias em que nós estamos vivendo, há uma necessidade e uma carência de jovens com um grande valor para fazer a obra de Deus e executar aquilo que Ele inspirou o evangelista Marcos no capítulo 16, versículo 15, no qual ele escreveu: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele ainda diz mais: quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Quantos são batizados com o Espírito Santo e com fogo? Pode dar um glória a Deus. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E eu quero ministrar a palavra de Deus baseado no tema: o jovem que dá pena e o jovem que vale a pena. Uma vez mais eu faço uma pergunta para nós que estamos aqui reunidos: você é um jovem que dá pena ou você é um jovem que vale a pena? De que lado você está? Você já conseguiu ver algum valor na tua vida espiritual a Deus? Será que você consegue estimar o teu valor tentando raciocinar aquilo que Deus pensa de você? Eu estudando a palavra de Deus, eu descobri que muitas coisas na Bíblia têm um valor muito alto, outras têm um valor baixo, outras não têm valor. Algumas outras coisas valem muito pouco. E que coisas são essas, pregador? Eu vou dizer a você. Primeiro, a Bíblia diz em Mateus no capítulo 6 e versículo 26, que o valor do homem, ele é maior, ele é superior ao valor das aves que voam e não têm uma casa certa para morar, elas não trabalham dioturnamente como os homens na face da terra trabalham, mas Deus cuida delas. Deus provê o alimento para elas. O Senhor Deus sempre e nunca deixou de alimentá-las, nenhuma delas, sabe por quê? Porque elas têm um valor. Agora imagine um homem, quanto mais vale a alma do homem. Nós estamos vivendo em uma sociedade que matar uma baleia, matar um animal, está valendo, o seu valor é superior ao do homem. Se você matar uma baleia, você pode ir para a prisão, e vai para a prisão imediatamente. Alguém abre um processo, porque você matou aquele animal, que é protegido pelas leis e ordens. E enfim, se você transgrediu
a regra lá do Ibama, matando uma onça, ou alguma coisa desse tipo, você acaba sendo preso. Mas quando um homem mata outro homem, geralmente, ou quase sempre, quando este homem tem dinheiro, a gente está cansado de ver na televisão, ele não vai preso. Ele tem dinheiro, ele tem posses, ele é do alto escalão da sociedade, ele tem facilidade em conseguir, irmão Daniel, um habeas corpus, e então ele fica livre. Mas matou a baleia, foi preso. Matou um homem, não foi preso. Os homens têm perdido o seu valor ante essa sociedade cruel. Mas eu quero dizer que aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus têm um valor para Deus. Uma outra afirmação muito linda da palavra de Deus é quando nós folheamos as páginas da Bíblia Sagrada e entendemos que uma mulher virtuosa, ela tem um valor. Provérbios capítulo 31, versículo 10. E o seu valor excede o de rubis. E aí eu trago também ao valor de uma boa esposa. Porque Salomão, quando escreveu os seus provérbios, e nas entrelinhas do seu livro, ele deixou implícito em dizer que uma boa esposa, o seu valor também excede o de rubis. E o que vem a ser rubi? Rubi é aquela pedra preciosa, vermelha, de cor vermelha escura, que é muito rara também. É uma joia preciosa de um valor inestimável. Ela tem uma variedade do coridon e é a mais resistente de todos os minerais do lado do diamante. O povo hebreu, eles tinham a maior consideração e eles davam maior significação às pedras preciosas, porque para eles era algo que chamava atenção, era algo que chamava atenção pela sua beleza, pela sua raridade, pela sua durabilidade. Era algo tão importante na vida deles, que eles exaltavam também o grande valor daquela pedra preciosa. Mas amados, juntando todas as pedras preciosas deste mundo, juntando todas as pedras preciosas do Oriente e do Ocidente, elas não pagam o valor de uma alma, elas não custam o valor de uma alma que está na mão de Satanás. Quando o Senhor enviou o seu Filho Jesus, Ele enviou o seu Filho aqui na terra para morrer por toda a humanidade e para dizer que o seu sangue é mais valioso e mais precioso do que qualquer pedra preciosa que possa estar na nossa mão. Você já parou para pensar que quando você aceitou Jesus, uma dose do sangue de Jesus inundou a tua vida? E quando ela sobreveio à tua vida, ela veio para purificar os pecados que estavam impregnados em você, semelhante a uma nóbia agarrado na alma do homem. Se não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos até hoje presos na maldição do pecado. Eu me reporto agora de um homem lá no Nordeste, um homem de bem, um homem que trabalhava, vivia para a família, um homem que tinha as suas qualidades morais ante a sociedade, um homem muito respeitado lá no interior do sertão do Ceará. E este homem um dia saiu decepcionado do seu trabalho e antes de chegar em casa, ele parou em um bar. Chegou lá naquele bar, ele pediu uma dose de licor, bebeu e foi para casa. No outro dia, aquele homem, ainda
com aquela amargura no coração, aquela chateação, aquela tristeza profunda na sua alma, voltando do trabalho passou e já não bebeu mais um copo, e sim 2 copos a 3, e foi assim durante a semana. Na sexta-feira já não era 3 copos de licor, era uma garrafa de licor, e agora aquele homem começa a perder o equilíbrio, e uma certa vez ele para na prisão. Quando ele acorda no outro dia, ele vê o sol nascer quadrado, e o carcereiro que passava, ele gritou: Senhor policial, o que é que eu estou fazendo aqui? Aquele policial olhou bem nele e disse: e o senhor não lembra? E ele: lembrar de quê? Que ontem à noite o senhor quebrou uma garrafa de licor na cabeça do seu amigo. Aquele homem ficou pálido, emudecido, aquele homem ficou perplexo, pagou a fiança, foi posto em liberdade e voltou para o seu trabalho. Mas passado alguns dias, ele já não conseguia controlar a sua embriaguez, ele já não conseguia controlar a sua vida de estar bebendo diariamente, e agora ele começa a chegar atrasado no trabalho, começa a perder todos os seus predicados morais que a sociedade exige de um cidadão de bem, e agora ele outra vez para naquela prisão. Quando ele acorda, a mesma pergunta ele faz para aquele carcereiro: Senhor policial, o que é que eu estou fazendo aqui? E aquele policial olha bem nele e diz: porque o senhor é um assassino. E ele disse: não, eu não sou um assassino. Ele disse: o senhor é um assassino. Ele disse: não, eu não tenho sequer coragem, ou seja, de matar alguém. Eu não tenho esse caráter de matar alguém, de tirar a vida de alguém. Aquele policial olhou para ele: o senhor é um assassino. Aquele homem caiu em si, as lágrimas rolaram no seu rosto, e então ele lembrou-se da esposa, lembrou-se dos filhos, lembrou-se da sua família. E quando ele levantou a sua voz e disse ao carcereiro assim: Senhor policial, não conte para minha mulher que eu sou um assassino, porque se ela descobrir, quem sabe eu não viva mais. Aquele policial olhou bem nele e disse assim: amigo, nem que eu quisesse falar para a sua esposa, eu poderia, porque a sua esposa foi exatamente a pessoa que o Senhor matou ontem à noite. As pessoas têm morrido por besteira nesses últimos dias. O valor da humanidade tem caído em decréscimo. As pessoas têm perdido o seu valor, a sua autoestima. Os jovens têm se entregado às drogas e à prostituição, não têm achado uma resposta para as suas perguntas. Moças deprimidas, rapazes complexados, adolescentes que querem viver uma vida totalmente rebelde, mas o Senhor te conhece e tem solução para o seu problema. Ele ainda tem solução, Ele ainda tem resposta para as tuas perguntas. Aí, virando as páginas da Bíblia, a gente encontra que sabedoria e entendimento é algo que o homem não pode calcular e nem pode colocar na ponta da caneta. É algo inestimável. O homem não sabe o valor da sabedoria de Deus, porque ela é uma dádiva do nosso Senhor Jesus, e o Espírito concede àqueles a quem busca. É só olhar para a vida de Salomão e ver que ele buscou ao Senhor, e quando o Senhor falou: pede o que queres, ele logo pediu sabedoria. O homem não pode colocar nas linhas do seu caderno de matemática o valor inestimável da sabedoria e do conhecimento. Está na Bíblia, Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13. Está na palavra de Deus. Ele não consegue compreender de maneira alguma. Ele não sabe qual é esse valor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que ainda ele não sabendo que há valor nisso, o Senhor sabe que quando o homem precisa
de sabedoria e de entendimento, Ele está disposto a dar ao homem. E sabedoria Deus dá ao homem e não lança em rosto, conforme o escritor escreveu a sua epístola a Tiago. Ele escreveu e disse em Tiago capítulo de número 1, versículo 5, ele colocou lá escrito: a sabedoria o Senhor dá e não lança em rosto. Depois de eu falar um pouco de alguns valores que está na Bíblia Sagrada, porque aqui tem muitos, como a beleza interior de 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, algo que não se traja do incorruptível, mas sim de um traje de tranquilidade, de quietude, é de um valor inestimável. Eu pergunto para você, qual tem sido o seu valor perante o Senhor Jesus? Vamos agora caminhar pela Bíblia Sagrada e vamos entender que alguns jovens valeram a pena e outros davam pena. É só olhar no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Quem ainda lê Bíblia sabe muito bem de quem eu estou falando. No capítulo de número 4, versículo de 1 a 8, vai narrar a história de Caim e de Abel. Dois irmãos, nascidos do mesmo pai. Olha, amados, se fosse nos dias de hoje, quem sabe Abel tivesse nascido filho de uma outra mulher, de um outro casamento com Adão, quem sabe alguém poderia dar respaldo pelo aquilo que Caim fez. Quem sabe alguém poderia ter dito: não, mas Caim matou Abel, porque ele era filho bastardo do seu pai. Mas não, naquela ocasião, Caim e Abel eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Quando eles nascem debaixo daquela doutrina. Eles nascem e foram criados sob